Quando a confiança é quebrada, nem sempre a verdade importa. Tudo começou com um teste perverso. A melhor amiga de sua esposa tentou seduzi-lo e ele, fiel, resistiu. No entanto, ao descobrir sua esposa cega pelo ciúme, o acusou de traição e, como vingança, entregou-se ao amante em uma noite de pura malícia, destruindo assim anos de um casamento que ele achava que era inquebrável. Minha esposa infiel e maluca armou com sua amiga para me fazer trair, para ela ter a chance de se vingar e me trair. Foi mais fácil do que eu pensei entrar na caminhonete, ligar o motor e sair da garagem. Eu estava deixando a casa que chamei de minha por 9 anos, com Connie. Nós a compramos antes do casamento e nos mudamos para lá depois da lua de mel. De alguma forma, pensei que seria mais difícil seguir em frente, como dizem. 10 minutos depois, eu estava na rodovia, indo para o norte pela 45, em direção a Dallas. Lá, pegaria a 35 em direção a U e depois para Kansas City, antes de virar novamente para o norte. Meu destino era Minneapolis. Eu arranjei a transferência, para o desagrado do meu chefe. Ele me alertou que, no inverno, podia fazer muito frio por lá e que eu teria que limpar a neve. Eu ri e disse que já estava acostumado com o frio. Ele olhou para mim e deu de ombros. Saí da cidade e comecei a pensar no que me levou até ali. Tudo começou há pouco mais de um ano, quando uma amiga próxima, Ana, veio ao meu escritório no fim do expediente. Ela disse que o carro dela estava no conserto e que precisava de uma carona para casa. Para ser sincero, eu nunca fui muito com a cara dessa mulher. Sempre achei muito exigente. Em outras palavras, ela era um verdadeiro incômodo, mas a tolerava porque ela era a melhor amiga da minha esposa, desde a escola primária. Quando chegamos à casa dela, ela me convidou para entrar. Eu disse que não, que precisava ir para casa. Ela comentou que sabia que Connie estava fora da cidade, então eu não tinha pressa. Ela se ofereceu para cozinhar o jantar. Eu soube que algo estava errado porque ela odiava cozinhar. Assim que ela se sentou, começou a levantar a saia lentamente, continuando a me convidar. Eu disse que estava na hora de sair. Ela fez bico e disse: "Você não sabe o que está perdendo." Eu apenas a encarei. Então, ela tentou novamente. "Quem vai saber?" ela disse. Eu respondi: "Eu saberei." Com isso, ela cedeu e sorriu. "Não pode culpar a garota por tentar", disse ela. Ela saiu, e eu fui embora sem olhar para trás. Acho que eu deveria ter percebido, naquele momento, que aquilo não tinha acabado, mas eu fui estúpido demais para pensar nisso. Eu não ia contar para Connie, mas decidi que não cairia mais nas armadilhas de Ana. Isso foi o que iniciou minha jornada. Olhei ao redor. Eu tinha acabado de completar 34 anos. Media 1,83 de altura, embora, na realidade, fosse um pouco menos, mas eu ainda dizia 1,83. Pesava cerca de 90 kg, e poderia perder uns 5 kg. Meu cabelo era curto, mas ainda castanho, assim como meus olhos. Acho que não sou tão feio assim, e sempre me considerei sortudo por ter Connie. Ela era uma verdadeira beleza. Estava um pouco menos atraente do que costumava ser. Longos cabelos escuros, olhos profundos, lábios vermelhos e cheios, e um corpo simplesmente perfeito. Seios que me faziam babar, e um traseiro que eu não conseguia tirar as mãos de cima. Ela ainda era linda, mas eu me sentia tão distante dela. Ela parecia mais uma estranha ou uma personagem de TV que eu conhecia há anos. Então, eu a deixei, só fisicamente, porque ainda não terminei de lamentar o amor que perdi. Sempre pensei que envelheceríamos juntos, e morreríamos nos braços um do outro, mas isso não estava destinado a acontecer. Como uma grande parte de mim já havia morrido, não parecia ser uma perda tão grande quanto poderia ter sido. Sem ter nada para fazer além de dirigir, deixei minha mente recriar os eventos, pensando que talvez eu pudesse ter feito as coisas de maneira diferente. 6 meses se passaram, desde o dia em que deixei Ana em casa. Connie voltou para casa mais furiosa do que eu jamais a tinha visto. Perguntei qual era o problema, e ela apenas me olhou, sem dizer uma palavra. Foi para o quarto e bateu a porta. Era um pouco incomum, mas não completamente fora do comum. Connie tinha um temperamento forte, mas, geralmente, descontava sua raiva em mim imediatamente. Ela não saiu do quarto por mais de 1 hora. Quando fui verificar, ela estava de camisola, sentada na penteadeira, escovando o cabelo. Ao me ver no reflexo, exigiu que eu saísse. Não querendo permanecer onde não era bem-vindo, arrumei minhas coisas para o dia seguinte e saí. Dormi no quarto de hóspedes, acreditando que Connie viria falar comigo. Isso seria uma bênção mista, porque se ela viesse, seria para expressar insatisfação. Fui trabalhar sem ouvir uma palavra dela. Liguei 2 vezes, mas ela não atendeu nenhuma. Eu sabia que ela tinha identificador de chamadas e senti que, quando viu meu número, enviou a chamada direto para a caixa postal. Tudo bem, mas ela sabia que eu havia ligado. Cheguei em casa mais cedo naquela noite do que ela, mas isso não me surpreendeu. Quando ela não chegou até as 9 horas, tentei ligar para o celular dela. Deixei uma mensagem e comecei a ficar irritado. Às 11 horas, eu tentava dormir quando meu telefone tocou. Era a Connie. Ela estava bêbada, o que era óbvio pelo jeito que falava, e pelas frases curtas que usava. Ela me disse que não voltaria para casa naquela noite.
Tinha bebido demais e ficaria com uma amiga. Isso me deixou furioso, mas ela desligou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Levantei e esperei um pouco, sem saber o que fazer. À meia-noite, tentei ligar para ela novamente, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Eu não estava apenas com raiva, mas também chateado, mas não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. No dia seguinte, no escritório, todos provavelmente notaram meu humor. Aquela noite, parei para tomar um drink e também cheguei tarde em casa. Cheguei à meia-noite e encontrei o carro de Connie na garagem. O motor estava frio. Eu sabia que ela havia chegado pelo menos 1 hora antes de mim. Entrei esperando uma cena, mas nada aconteceu. A casa estava escura. Fui para o quarto às cegas. A porta estava trancada. Sentindo-me bêbado e cansado, deitei na cama de hóspedes. Acordei um pouco tarde na manhã seguinte e percebi que estava sozinho. Connie já havia saído. Felizmente, era sexta-feira de manhã. Cheguei ao trabalho um pouco atrasado e fiz o possível para passar o dia. Não liguei para Connie, mas liguei para um amigo que trabalhava com ela, para me certificar de que ela havia aparecido. Tudo o que ele pôde confirmar foi que o carro dela estava no estacionamento. Na noite de sexta-feira, quando voltei para casa, ela estava me esperando. Tinha um copo de vinho na mão e uma expressão sóbria no rosto. Fui recebido com a frase: "Precisamos conversar." Como a maioria dos homens casados atestaria, isso significa que ela vai falar, e você vai ouvir com atenção. Ela começou: "Tem algo que você quer me contar?" Bem, sim, havia, mas eu não achava que era o momento certo para dizer. Ela estava agindo como uma detetive, e eu também me lembrei do velho ditado: "Vou esperar ela me dizer o que eu fiz de errado. Não vou admitir algo que ela ainda não sabe." Quando permaneci em silêncio, ela continuou: "Eu não pensei que você admitiria por conta própria, mas eu sei de tudo. Você não pode mais esconder. Nunca imaginei que você me trairia assim." Agora eu estava completamente perdido. O que diabos eu tinha feito? Tentei desesperadamente lembrar. Eu não havia comprado nada caro. Não estava planejando uma viagem de pesca para a Bahia. Pensei na data. Não era o aniversário dela nem nosso aniversário de casamento. O que ela quis dizer com me trair? Eu tinha várias fotos dela sem roupa, mas não as mostrei para ninguém. Tentando inventar uma mentira para sair dessa, olhei para minha esposa de 8 anos e dei de ombros. Eu pensaria no que confessar se soubesse o que dizer. "Ah, qual é, Martim? Lembre-se, você achou que tinha se safado, não é?" "Safado de quê?" perguntei. "Chega de besteira. Você sabe do que estou falando." Eu não fazia ideia, e, se ela continuasse falando por enigmas, eu iria me embebedar. "Droga, você vai ficar aqui até confessar e explicar o porquê." "Por quê? O quê?" perguntei. "Por que você fez isso, idiota?" A palavra idiota deixou claro que ela estava realmente séria, mas o que eu tinha que confessar? O que eu tinha feito? Eu sei que posso ser um imbecil insensível, mas todos os homens podem ser assim. O que eu estava perdendo? Tentei me manter calmo. Eu não posso me desculpar até saber qual foi o meu erro. "Ah, senhor. Uma desculpa não vai consertar isso. Droga, isso vai me custar caro", pensei. "O que vai custar, então?" perguntei. "Eu ainda não sei, mas vai ser caro. Talvez até nos custe o casamento." Isso chamou minha atenção. Isso era sério. Comecei a pensar: o que diabos eu fiz? Seja lá o que fosse, eu não planejei que as coisas chegassem a esse ponto. Ela viu o que eu estava pensando e franziu a testa. Sua raiva voltou a crescer. Antes que eu pudesse falar novamente, ela desabafou tudo. "Você achou que poderia dormir com minha melhor amiga e sair impune. Ana é preciosa demais para mim para deixar isso acontecer." Ela me contou tudo. "Eu sei o que você fez, e me pergunto quantos outros casos como esse existem." Eu não sabia o que dizer. Apenas olhei para ela como se ela estivesse louca. Isso só a deixou mais irritada. "Você foi um idiota. Deu uma carona para Ana, e quis um agradecimento especial, como você disse. Você a seguiu até a porta, e forçou a entrada. Ela não queria, mas achou que era melhor do que te acusar de agressão." Eu estava chocado. Eu lembrava de ter dado uma carona para Ana, mas, mesmo depois da oferta dela, eu a ignorei. Droga, tinha me esquecido disso. Como você pode imaginar, o resto do fim de semana foi de mal a pior. Houve gritos, ameaças, lágrimas e insultos mútuos. Eu só fui culpado de alguns insultos, mas ainda assim defendi meu lado na batalha. Durante 3 meses, dormimos em camas separadas e só tínhamos intimidade de corredor. Ou seja, quando nos cruzávamos no corredor. Ela me dizia: "Você." Eu estava no limite, e entrei em contato com um advogado de divórcio. Um amigo havia usado os serviços dele para seu próprio divórcio. O nome do advogado era Jerry Lewis, mas, acredite, ele não tinha nada de comediante. Sua esposa o havia roubado no divórcio, e ele usava cada caso para se vingar das mulheres. Eu estava prestes a propor o divórcio quando Connie veio até mim uma noite, e disse que era hora de fazer as pazes. Nosso casamento era importante demais para continuarmos vivendo daquele jeito. Ela declarou uma trégua, e sugeriu que voltássemos a dividir o quarto. Eu me senti um pouco melhor, mas alguns dos danos já estavam feitos. Depois disso, nada mais foi o mesmo. Não era paz, mas sim uma trégua, e nós dois sentíamos isso. Então, uma noite, aconteceu. Era sexta-feira, e Connie não voltou para casa. Recebi uma ligação à meia-noite, dizendo que ela passaria a noite fora de casa.
Eu não discuti e aceitei. Esse foi o segundo golpe. Connie voltou para casa apenas ao meio-dia. Ela estava usando shorts, uma blusa e sandálias, e carregava uma bolsa de esportes na mão. Parecia feliz, como se nada tivesse acontecido e fosse algo normal. Ela foi direto para o banheiro e tomou um banho com a porta fechada. Eu verifiquei a bolsa. Dentro havia um vestido de noite, saltos, meias, um cinto de ligas, um sutiã push-up de renda e maquiagem, mas sem calcinha. Bem, isso não é inteiramente verdade. Havia calcinha, sim, mas estava dentro de um saco plástico junto com as roupas de trabalho de sexta-feira. Pensei no que isso poderia significar. Comecei a imaginar todos os tipos de coisas, e eu digo todos os tipos, não só coisas ruins. Talvez houvesse algum tipo de festa no escritório, e ela não me convidou simplesmente por raiva. Ela tinha suas maneiras, mas eu ainda amava apesar de tudo. Quando ela chegou à cozinha, sorriu e disse: "Obrigada por me ajudar a desfazer a mala." Tomei isso como um sinal de que ela queria me contar o que aconteceu, então perguntei a ela. Connie corou e tentou parecer provocante. "Bem, para ser completamente honesta, eu tive um encontro. Eu gritei. "Sim, um encontro. E não vou mentir sobre isso como você faz." "Do que diabos você está falando?" perguntei. "É verdade." Ela respondeu. "Justo é justo. Você dormiu com a Ana, então eu tive minha chance." "Eu já te disse que nada aconteceu com a Ana. Não sei por que você não acredita em mim." "Continue mentindo, mas eu não vou. Eu tive um ótimo encontro, jantamos, dançamos. Você sabe, você não me leva para dançar há anos." "Mas onde eu estava?" Ela continuou. "Sim, depois da dança, fomos para o apartamento dele. Ele foi um verdadeiro cavalheiro." "Cavalheiro?" Eu disse. "Sim, ele foi gentil e levou seu tempo. Ele me fez sentir mulher novamente. Ele fez amor comigo a noite toda." "Eu não quero ouvir isso," eu disse, mas ainda estava sentado à mesa. Eu só queria que ela parasse de falar. Connie sabia que tinha encontrado meu ponto fraco. "Sim, ele foi um grande amante. Cuidou de mim de todas as formas. Ele realmente é bom em intimidade. Talvez ele pudesse te dar alguns conselhos." "Eu não quero ouvir isso," gritei. "Por que não? Você não quer saber que outro homem pode me satisfazer melhor do que você?" "Eu simplesmente não quero." "O que você fez?" perguntei com uma voz fria. Eu equilibrei as coisas. "Como se sente?" Eu cobri o rosto com as mãos e disse: "Acho que vou vomitar." E realmente me senti mal. Tive que correr para o banheiro porque senti que ia vomitar. Eu não vomitei, e depois de 1 hora a sensação passou. Lavei o rosto e saí do banheiro. Peguei uma cerveja e fui para o quintal. Eu estava sentado observando o pôr do sol quando Connie apareceu. Eu nem anotei de primeira. Finalmente a percebi quando ela falou. "O pôr do sol não é lindo. Ele marca o fim do dia e a promessa de um novo amanhã." Eu estremeci quando ela falou, porque estava um pouco nervoso. Apenas olhei para ela, e depois voltei a olhar para o último raio de sol. "Sim, vamos fazer deste o fim dos nossos problemas. Podemos deixá-los para trás, e amanhã nosso novo dia começará." Olhei para essa mulher novamente, e a vi de uma forma diferente. Como ela podia ser tão casual depois do que fez? Connie tomou um gole de vinho, e disse: "Acho que precisamos fazer novos votos um ao outro, e depois ir para a cama e selá-los." Achei engraçado e ri pela primeira vez em muitas horas. "O que é tão engraçado?" ela perguntou em um tom agudo. "Ah, eu não sei. Vamos ver, novos votos. Por quê? Você nem cumpriu os anteriores." "Bem, você também não os cumpriu, homem." Eu a olhei com tanto ódio como nunca havia sentido antes. "Não olhe para mim assim," ela disse. Em seguida, sua voz suavizou. "Eu ainda te amo, e quero que tudo isso fique para trás. Vá para a cama. Eu preciso de você, e eu te quero." "Maldição, você é uma mulher maluca." "Mulher, de novo. O que isso significa, Martin Raymond Jameson?" Connie entrou no modo mãe, usando todos os meus 3 nomes. Ela sabia que isso me irritava. "Isso significa que eu não vou para a cama com você. Volte para o seu Sr. Big. Você disse que gostou mais dele do que de mim." "Eu te amo, Martin. Eu só passei uma noite com ele," ela disse, com a voz vacilante. "Pegue toda a sua intimidade com ele." Levantei-me e fui em direção ao quarto. Ela me seguiu. Acho que ela pensou que nós cairíamos na cama e faríamos amor apaixonado, mas isso não aconteceu. Reuni a maioria das minhas coisas, e as levei para o quarto de hóspedes. Ela me seguiu, xingando, mas eu a ignorei. Depois, movi minhas coisas do banheiro. Como você pode imaginar, foi uma noite fria de sábado em Houston, e um domingo ainda mais frio. Eu aceitei os fatos e fui trabalhar. Era hora de fazer algo. Trabalhei em uma tradução, e a entreguei ao advogado Jerry Lewis. Tenho certeza de que ele ficou encantado com o caso. Isso foi um pouco mais de 2 semanas atrás, e agora estou a caminho de Minneapolis, sozinho. A estrada estava solitária, e eu senti a perda mais do que jamais poderia ter imaginado. Eu tinha planejado dirigir até o Kansas antes de parar, mas decidi seguir direto. Não era porque eu queria, mas porque tinha medo de, que se parasse, poderia mudar de ideia e voltar. Depois de 20 horas, cheguei à cidade, pronto para dormir. Encontrei um hotel e fiz o check-in. Era sábado, então paguei por 2 dias.
Eu não deveria estar no escritório por uma semana, mas eu não queria ficar sentado em um hotel. Todos no escritório ficaram surpresos ao saber que eu estava indo sozinho. Eles se ofereceram para fazer um jantar de despedida para mim e para Connie, mas entenderam quando eu expliquei. Fiquei um pouco surpreso que a notícia não tivesse chegado a Connie, mas ela realmente ficou surpresa quando eu fui embora. Eu havia planejado sair antes que ela chegasse em casa, mas, devido a uma liquidação de última hora, e ela chegando um pouco mais cedo, tive que lidar com isso. Chequei meu telefone, sabendo que não haveria ligação. Comprei um celular barato e transferi meu número para ele. Depois consegui um novo número para o iPhone que carregava comigo. Deixei meu antigo telefone escondido debaixo do sofá na sala de estar. Se Connie tentar ligar, ela encontrará ele. Eu sorri, mas foi um sorriso triste, me perguntando se ela tentou. Talvez ela estivesse na cama do Sr. Big, enquanto eu estava sentado em um hotel no norte. Eu precisei afastar esse pensamento. Sem ter nada melhor para fazer, fui procurar um novo escritório. Encontrar um foi mais fácil do que eu pensava. Achei que todas as cidades fossem como Houston, mas, ao que parece, não são. Durante o jantar, comendo sozinho, percebi que precisava de um lugar para morar. Um apartamento serviria, de preferência parcialmente mobiliado. A segunda-feira chegou, e eu estava triste. Pensei que deixar Connie facilitaria as coisas, mas foi diferente. É difícil explicar. Mesmo estando com raiva dela, era reconfortante saber que ela estava na casa. Eu tive que lidar com isso, então fiz tudo o que pude e fui trabalhar. Eles estavam me esperando, mas não pela manhã. Encontrei meu chefe, Bill, e sua secretária, Jack. Jack era uma mulher bonita, talvez com seus 50 anos. Ela se vestia bem e era muito profissional. Não foi apenas o sorriso dela que chamou minha atenção, mas também a pedra em seu dedo anular. Eu anotei, não porque gostei, mas por causa do tamanho. Se fosse real, um homem que pudesse comprá-la não precisaria da renda dela. Acontece que ela era casada com um homem muito rico, que permitia que ela mantivesse o emprego. Ela trabalhava na empresa há mais de 15 anos, assumindo o cargo quando seus filhos entraram no ensino médio. Bill perguntou se eu havia encontrado um lugar para morar. Respondi que não. Ele perguntou se eu queria que Jack encontrasse opções para mim. Fiquei surpreso com o que ela preparou para mim às 22 horas. Pegando os folhetos, percebi que ela tinha uma filha mais ou menos da minha idade, que poderia me mostrar a cidade. Agradeci, mas disse que era casado. Jack me olhou de maneira estranha e depois sorriu. Achei que ela tivesse se ofendido, mas, na verdade, ela sabia sobre meu iminente divórcio, e percebeu que era um assunto que eu não queria discutir. Se eles precisarem verificar seu emprego, aqui está meu cartão com um número direto. A maioria desses são novos complexos e precisam de inquilinos, mas eles ainda podem verificar, disse ela. Fui, e aluguei um apartamento de um quarto no quarto andar na segunda visita. Ele estava sem mobília, mas havia uma empresa que poderia mobiliá-lo e alugar, ou vender tudo o que trouxessem. Eu tinha uma diária e paguei por tudo. Na quarta-feira, já estava acomodado e pronto para seguir em frente. Na quinta-feira seguinte, Connie me encontrou. Ela já era uma mulher insatisfeita naquela altura, pois havia recebido os documentos sobre o divórcio iminente. Eu ouvi os insultos e tentei não responder da mesma forma. Eu estava no meu novo local de trabalho, e não queria expor minha vida pessoal na frente dos meus novos colegas. Foram cerca de 40 ligações até eu encontrar o maldito telefone debaixo do sofá. Você pode ser muito sorrateiro às vezes. Então, na terça-feira, no escritório, eles me entregaram os documentos. Eu só te encontrei porque meu advogado pediu seu endereço para te entregar uma intimação. Estou entrando com uma contra-reivindicação, seu idiota pervertido. Mas isso não foi o mais difícil para mim. A parte mais devastadora foi quando ela começou a chorar. Eu sabia que ainda tinha sentimentos por ela, mas não eram os mesmos de antes. No entanto, me doía vê-la sofrer. Felizmente, meu advogado adiou a entrega da intimação. Ele disse que me representava no Texas, e como eu estava fora do estado, tudo teria que passar por ele. Ele me mantinha informado e se divertia deixando Connie enlouquecida. Achei as pessoas em Minnesota diferentes. Não ruins, apenas diferentes. No extremo norte, as pessoas aproveitam os meses quentes da melhor forma possível. A única exceção era que todas as piscinas eram cobertas. Mas, fora isso, as pessoas usavam os parques e campos de beisebol até tarde da noite, especialmente no verão, quando as crianças estão de férias. Comecei a ir a pé para o trabalho. Era um pouco mais de uma milha. No primeiro dia, me arrependi da decisão antes de chegar na metade do caminho. Quando descobriram que eu estava indo a pé, esperei que fizessem piada sobre a falta de dinheiro para gasolina, mas isso não aconteceu. Na segunda semana, eu já estava gostando das caminhadas. Estava ansioso pela chegada da primavera e pelo fim do verão. Já estava frio, apesar de ser apenas o fim de setembro. Eu estava andando pelo corredor em direção à minha porta quando uma mulher saiu do apartamento dela, quase colidindo comigo. Tudo que lembro é que ela estava usando um biquíni pequeno, que mal cobria seu corpo, mas eu não estava reclamando. Ah, desculpe. Eu estava indo nadar. Acho que deveria ter colocado um roupão, disse ela com um sorriso, enquanto o corredor se iluminava. Eu não sabia o que dizer. Eu só fiquei olhando, como se nunca tivesse visto uma mulher de biquíni antes. Nos vemos lá? Ela perguntou. Eu não planejava ir. Tentei sorrir, olhando para as duas curvas cobertas pelo tecido colorido. Quem sabe da próxima vez? Ela disse. Então foi embora. Eu provavelmente parecia um idiota.
parado lá e olhando enquanto ela virava a esquina. Caminhei em direção à minha porta e então me senti estúpido. Pensei nela quando abri a porta. Eu tinha acabado de entrar quando o telefone tocou. Estava de plantão, então atendi. Acho que será uma surpresa. Ouvi Connie dizer. Sim, suponho que sim. Como você está? Perguntei, sem saber o que mais dizer. Você realmente se importa? Ela perguntou, e a pergunta não foi sarcástica, o que me machucou. Sim, de certa forma. Não estou bem. Sinto sua falta e quero você de volta. Acabei de conseguir seu número. Demorou tanto para te encontrar. Eu te amo, Martin, e sinto muito. Não podemos resolver isso. Prometo que vou consertar tudo. Eu a ouvi chorando baixinho. Deixe-me pensar. Eu só não sei. Muita coisa aconteceu desde então. Nem tanto quanto em nosso casamento. Ela rebateu. Eu estava encurralado. Só pude prometer pensar e ligar para ela. Ela ainda tinha nosso antigo número de telefone fixo celular. Então eu sabia de cor. Conversamos mais um pouco e rimos. Foi agradável, mas também doloroso, pois me lembrou do que eu havia perdido. Desliguei, prometendo ligar de volta dentro de uma semana. Fiquei atormentado nos dias seguintes, e a maior parte dos funcionários notou. Finalmente, no 6º dia, liguei. Foi difícil, mas eu disse a Connie que seria melhor nos divorciarmos. Ela aceitou melhor do que eu esperava. Fiquei aliviado na quarta-feira, quando desliguei. Estava acabado. Na sexta-feira, voltei para casa. Quando virei a esquina do elevador em direção à minha porta, vi Connie sentada em sua mala, na frente da minha porta. Ela não parecia feliz. Caminhei em sua direção. A distância era de mais de 30 metros, mas eu teria preferido que fosse de 1 quilômetro. Quando ela me viu, seu rosto se iluminou. O que você está fazendo aqui? Perguntei, não com raiva. Eu só tinha que vir. Ainda te amo e acho que você ainda me ama. Não podia deixar isso sem uma última tentativa. Olhei ao redor. Vamos entrar. Está bem por mim. Acho que precisamos de privacidade. Ela disse, olhando para o corredor. Segui seu olhar, mas não vi nada. Lá dentro, ela tentou me beijar, mas simplesmente não parecia certo. O que há de errado? Estou com mau hálito. Não, é só que, não parece certo. Eu disse. Você está se sentindo bem com aquela ruiva? Ela perguntou, confusa. Fiquei perplexo, pois não sabia de quem ela estava falando. Quem? Ah, você sabe, a zeladora do corredor. Ela retrucou. Franziu rostos. Zeladora do corredor? Não faça papel de tolo comigo. Aquela mulher de pernas longas e peitos grandes, que veio me perguntar por que eu estava sentada na frente da sua porta. Não, ela continuou. Ela perguntou por que eu estava sentada na frente da porta do Martin. Se você não a conhece, como eu reconheci o nome dela? Ela perguntou. Eu ainda não sabia de quem ela estava falando, mas caminhei até a porta, abri e mostrei meu nome escrito nela. Bem, de qualquer forma, ela te conhecia. Quando eu disse que era sua esposa, deu para ver na cara dela. Você não vai vê-la de novo. Eu nem a vi, respondi, levantando a voz. Se você não a conhece, como sabe que não dormiu com ela, Sr. Jameson? Ela disparou. Eu não respondi, mas sabia que não, porque eu não tinha uma vida noturna. Eu não iria admitir isso. A noite não foi boa. Ela dormiu na minha cama. Eu, no sofá. Conversamos, discutimos e brigamos o dia inteiro seguinte. Tenho certeza de que todos no corredor ou no apartamento ao lado sabiam da discussão, mas talvez nem todas as palavras tenham sido ouvidas. Finalmente, na tarde de sábado, sentei Connie para conversarmos. Ambos nos acalmamos um pouco. Ela me pediu perdão e eu tentei explicar. Connie, eu já te perdoei. Fiz isso há um tempo. Se você me perdoou, por que não voltou para casa? É verdade, eu posso te perdoar, mas o dano foi feito. Deixe-me explicar. Você pegou o meu tesouro mais valioso e o destruiu. Não importa se foi por raiva ou por acidente. O tesouro foi destruído. Eu posso te perdoar, mesmo por uma ação intencional, porque sei que foi raiva, não vingança. Ela sorriu e tentou falar, mas levantei a mão para continuar. Como eu disse, meu tesouro foi destruído, ou melhor, quebrado. Você tentou colá-lo de volta. Talvez ele pudesse servir ao seu propósito, mas, toda vez que eu visse, lembraria de como ele foi quebrado e nunca seria o mesmo. Então você não me perdoou. Connie começou a chorar. Isso me machucou. Eu a abracei e disse que a perdoava, mas que o dano estava feito e não podia ser desfeito. O que tínhamos era especial, e quando isso aconteceu entre nós, aquele sentimento desapareceu. Eu me importo muito com você, mas é melhor seguirmos em frente. Eu não quero experimentar essa tristeza todos os dias. Connie segurou as lágrimas. Eu entendo. Quando eu estava com ele, não era o mesmo aqui. Não foi o que ela disse, mas como ela disse que me fez saber que ela havia feito mais do que apenas segurar a mão de Roger. Isso doeu, e eu me arrependi de saber o nome dele. Martin, eu entrei nisso com a intenção, mas não consegui. Pensei em você e não foi a mesma coisa. Então você entende o que quero dizer? Entendo. Eu disse, não querendo me aprofundar mais nesse assunto. Sim, mas acredite em mim, estou dizendo a verdade. Não aconteceu nada, Connie disse, antes de começar a chorar novamente. Eu a abracei com o coração partido. Senti toda a dor de novo naquele momento. A verdade não importava mais. Estava acabado. O dano estava feito.
No fundo do meu coração, eu sabia que ela tinha dormido com o Sr. Big ou Roger, mas eu não estava com raiva, apenas machucado. Levei Connie ao aeroporto na noite de sábado e a acompanhei até a segurança. Depois, fui para casa me sentindo cansado, exausto e vazio. Caminhei pelo corredor até a minha porta. Parecia os 100 quilômetros que eu havia sonhado na sexta-feira passada. Eu estava a poucos passos do meu apartamento quando ela saiu. Fiquei surpreso e parei no lugar, olhando para ela. Era a mesma mulher que eu tinha visto de biquíni. Olhei-a de cima a baixo, e só então notei que ela tinha cabelo ruivo. Eu pareço tão mal assim, ela disse com um sorriso. Desculpe, eu só estava perdido em meus pensamentos. Você me assustou, e eu tive que me lembrar de onde estava. Parece que você precisa de uma amiga. Entre e sente-se por um minuto. Acho que você não deveria ficar sozinho. Eu olhei para ela e depois para a porta. Vi o nome na porta, Kate Taylor. Quantas vezes eu havia passado pela porta dela sem ler o nome, mesmo depois de tê-la visto de biquíni. Eu a segui até o apartamento dela, principalmente porque não queria ser assombrado pelo fantasma de Connie no meu. O apartamento de Kate era aconchegante, não só na temperatura, mas também na atmosfera. Poucos minutos depois, já estávamos bebendo vinho. Olhei nos seus belos olhos verdes e perguntei: você é a mesma síndica do corredor? Ela sorriu e disse: desculpe, o vinho está começando a fazer efeito. Talvez você não saiba, mas a Connie te chamou de traidor. Eu realmente não sabia por que disse aquilo, mas disse. Admiti, me sentindo culpado de novo. Ela sorriu por trás da taça. Espero que isso não faça você pensar menos de mim. Não, de jeito nenhum. Mas não posso dizer o mesmo da minha futura ex-esposa. Isso não importa. Ela sorriu de novo. Eu apenas olhei para o sorriso dela, e senti um calor se espalhando pelo meu corpo. Achei que fosse o vinho, então apenas aceitei. A próxima coisa que lembro foi o cheiro de café e bacon. Eu estava com fome, porque não tinha comido nada no sábado. Olhei ao redor. Eu não estava na minha cama. Estava usando apenas shorts e uma camiseta. Olhei para o outro lado da cama, que estava intacto, e minhas calças e camisa estavam aos pés dela. Levei um minuto para perceber onde estava. O quarto de Kate. Nesse momento, ela entrou no quarto, parecendo animada, com os olhos brilhantes e aquele mesmo sorriso encantador. Que bom que você acordou. Se o café e o bacon não tivessem te acordado, eu teria chamado os paramédicos. Onde você dormiu? Perguntei, confuso. No sofá, você estava seguro. Ela disse com um sorriso. Só brincando, eu dormi em cima de você a noite toda, acrescentou. Eu não sabia o que dizer. O sorriso dela ainda iluminava o quarto. Minha mãe dizia que o caminho para o coração de um homem era através do estômago. Sempre pensei o contrário, mas já que você acordou por causa da comida, vou ter que reconsiderar. O banheiro é ali. Eu guardei minhas meias calças, calcinhas e sutiãs, então você estará seguro enquanto eu preparo o café da manhã. Espero que bacon, ovos e torradas estejam bons para você. Foi estranho tomar banho no banheiro dela, mas a água era revigorante. Saí, me sequei e vesti as mesmas roupas, mas mesmo assim me senti melhor. Conversamos na mesa. Kate era fácil de conversar e de estar por perto. Ela se desculpou por ter me colocado na cama dela, mas decidiu que era mais fácil do que me arrastar até em casa. Ela garantiu que mulheres também são pessoas, não que houvesse algo de errado com isso. O dia correu bem e eu me senti melhor. Quando a noite chegou, fui para meu quarto trocar de roupa e levá-la para jantar. Encontrei uma dúzia de chamadas de Connie na caixa postal. Eu as ignorei. Na terça-feira, recebi uma ligação do meu advogado. Connie decidiu jogar pesado. Ele disse. Contei a ele sobre minhas suspeitas de que ela estava tendo um caso com um homem chamado Roger. Isso não o surpreendeu. Roger Smith, ele perguntou. Tudo o que eu sabia era o nome Roger. Jerry me disse que verificaram os registros telefônicos de Connie nos últimos 6 meses, e encontraram muitas chamadas para um número pertencente a Roger Smith, o homem que era o superior imediato de Barton. Depois disso, ele me disse para não me preocupar, pensando que as táticas do advogado me fariam voltar à razão. Connie parou de ligar, e eu fiquei feliz com isso. Estava contente por estar longe. Um mês se passou antes que eu descobrisse o que tinha acontecido. Meu advogado, o Sr. Jerry Lewis, os encurralou. Ele tomou depoimentos de Connie, e eu deveria ser entrevistado na próxima semana sob juramento. Durante o interrogatório, Connie afirmou que não cometeu adultério, e que tudo não passava de uma história para me fazer pensar que ela havia feito isso. Ela confirmou que tínhamos um relacionamento íntimo, mas nenhum dos testemunhos das mulheres foi contestado pelo meu advogado. Nesse momento, ele tirou o laptop da bolsa e exibiu o vídeo. Eu fui esperto o suficiente para usar meu iPhone e gravar a descrição vívida de Connie sobre seu encontro. Jerry perguntou, você está dizendo que foi tudo inventado? Connie corou. Sim, eu só queria que ele sentisse o que eu sentia. Você quer dizer que não era verdade? Sim. Então, por que você não contou a ele imediatamente? Por que não explicou que era ficção? Eu não consegui, eu estava muito brava. Eu queria que ele sofresse. E você acha que isso é justo? Sim. Ela também confirmou que a amiga contou que eu nunca propôs para uma noite e que ela só queria ajudar sua amiga com isso. Jerry propôs um acordo. Connie teria que concordar com o divórcio sem pensão alimentícia, e ambos teriam que pagar metade de seus honorários. Após 1 hora de discussão, Connie aceitou os termos do meu advogado. Para piorar a situação,
Jerry fez seus honorários serem pagos por Connie. Começaram as disputas sobre como exatamente Connie pagaria suas partes. Eu devo admitir que fiquei impressionado com meu advogado, e me senti recompensado. Jerry fez Connie assinar o acordo naquele mesmo dia. Ele disse que me enviaria para revisão, e se tudo estivesse em ordem, ele apresentaria os documentos ao tribunal. Isso levaria cerca de 1 ou 2 semanas, no máximo, mas ele não esperou nada. Recebi os documentos às 10 horas da manhã do dia seguinte. Esperei na FedEx, confiei nele e apenas assinei e enviei de volta. Ele os recebeu às 16 horas daquela mesma tarde. Às 18 horas, eu estava divorciado. Esperei no escritório e recebi seu fax. Eu receberia os documentos oficiais em 1 semana, por correio registrado. O divórcio foi finalizado na quarta-feira, e eu queria celebrar um pouco. Na noite de quinta-feira, pensei, quem melhor para fazer isso do que Kate? Estávamos na minha casa, quase prontos para sair, quando o telefone tocou. Eu estava no banheiro, então pedi a Kate para atender, se fosse trabalho. Ao sair, ouvi parte da conversa de Kate. Quem será? Pensei. Você se lembrou de mim? Sou a síndica do corredor. Houve silêncio. Não consegui entender as palavras, mas era claro pela voz que estavam gritando do outro lado da linha. Fico feliz em ouvir de você. Sim, isso é legal. Agora, como posso ajudar? Gritos. Eu apenas fiquei ali, tentando entender o que estava acontecendo. Bem, posso ligar para ele, se você quiser. Oh, espere, ele acabou de sair do chuveiro. Uma breve pausa. Martin, você poderia pelo menos se enrolar em uma toalha. Está me envergonhando. Sim, Connie, eu acho que ele pode falar com você agora. Kate cobriu o receptor com a mão. Desculpe, mas ele sai pelado assim às vezes, sussurrou, com um sorriso sinistro. Eu peguei o telefone e sorri. Ela afastou o aparelho do rosto, e eu disse, alto o suficiente para ser ouvido ao telefone. Por que você está envergonhada? Você está sem nada também. Então peguei o telefone, e disse, olá, Connie. Connie me atacou com um turbilhão de xingamentos. Mantive o telefone afastado do meu ouvido enquanto Kate passava o dedo sobre o outro dedo, sussurrando vergonha de você, e tentando não rir. Connie disse que ainda éramos casados, e que ela tinha mudado de ideia. Ela ia vir e me fazer perceber que ainda me amava. Comentou sobre a mulher ruiva com uma observação sarcástica, chamando-a de destruidora de famílias. Quando finalmente consegui uma brecha para falar, expliquei que estávamos divorciados. Ela não acreditou em mim. Pedi que verificasse, mas, no que me dizia a respeito, estávamos acabados. Ela repetiu a ameaça de vir. Finalmente, despedi-me enquanto ela ainda estava gritando. Droga, como isso me fez bem. Bem, pelo menos por 1 minuto, mas então a realidade me atingiu com mais força. Kate parecia entender. Fomos jantar, e depois, voltamos para o apartamento dela. Ela disse que talvez fosse melhor, se eu me mudasse para outro apartamento, e se ofereceu para cuidar disso pela manhã, enquanto eu estivesse no trabalho. Descobri que ela trabalhava como assistente de gerência para reduzir o aluguel. No dia seguinte, eu estava no apartamento ao lado do dela. Nós compartilhávamos uma varanda, mas ela disse que eu estava seguro. Havia um corrimão de metal de 30 polegadas entre as 2 entradas. No dia seguinte, recebi uma ligação no meu celular. Connie estava sentada em frente à minha antiga porta. O gerente, conhecendo a situação, mostrou a ela um apartamento vazio, e jurou que não sabia onde eu tinha me mudado. Mais tarde, me disseram que isso não era totalmente verdade, porque Kate ainda não havia mudado os papéis. Connie não ia desistir, e disse que iria esperar pelo inspetor do corredor, sentando-se perto da porta de Kate. Foi necessário um gerente, segurança e polícia para forçá-la a sair. Naquela noite, eu entrei sorrateiramente e subi. Bati na porta de Kate para perguntar se eu tinha me mudado. Ela me deu uma nova chave, e em seguida, me entregou uma cesta de roupas limpas. Que constrangedor. Ela havia lavado minhas roupas, incluindo minha roupa íntima. Comentei que não havia comprado uma lavadora e secadora, porque havia uma lavanderia no porão. Por que comprar uma se você pode alugar? Brinquei. Kate sorriu. Acho melhor ter uma. Você não sabe o que havia na secadora lá embaixo e não quer encontrar a meia de outra pessoa na sua secadora. Ela respondeu. De alguma forma, parecia que ela não estava falando sobre a máquina de lavar, mas se ofereceu para me deixar usar a dela sempre que eu precisasse. Sugeri que jantássemos novamente, mas ela disse que já tínhamos ido ao restaurante no dia anterior. Então, ela preparou o jantar. Bem, na verdade, ela apenas montou a refeição. Comemos salada e sanduíches, que ela realmente decorou de forma linda, e estavam deliciosos. Mais tarde, à noite, sentamos na varanda e assistimos a leve neve começar a cair. Ela se transformou em uma tempestade que atrasou todos os voos. Connie ficou presa no aeroporto por 36 horas. Até aquele momento, Kate e eu não tínhamos sido próximos. Eu a beijei, mas isso foi tudo. Eu gostava da companhia dela e pensava nela com frequência. Apenas tinha medo de não estar pronto para um relacionamento ainda. 3 semanas se passaram, e eu convidei Kate para uma festa de Natal da empresa. Ela estava incrível. Vestia um vestido preto de paetês que contornava seu corpo. O vestido ia até os tornozelos, mas era cortado nas laterais para revelar as meias calças pretas. Seus pés estavam adornados com sapatos de salto alto, e seu cabelo estava preso. A maquiagem parecia profissional, e ela usava um pingente de diamante com brincos combinando. Eu apenas a olhei e assobiei. Você está deslumbrante. Espero poder te manter na festa.
Tive que me explicar, sabendo que haveria vários homens na festa com muito mais charme e propostas para ela. Ela sorriu e levou como um elogio, respondendo: "Você também está bem." Chegamos à festa, e quando ela viu onde eu trabalhava, riu. "Eu não sabia que você trabalhava para Tape Pressure Controls. Minha mãe trabalha aqui também. Ela está sempre tentando me apresentar aos caras com quem trabalha. Se a gente a ver e ela puxar alguém para dentro, eu vou ficar tão envergonhada." Percebi que nunca havíamos discutido nossos empregos. "Onde você trabalha?" "Eu trabalho para Stillman. Eles são dos nossos fornecedores." Que pequeno mundo. "Eu trabalho no departamento de contas a pagar. Não é nada divertido e minha mesa não tem janela." Ela riu, o que me deixou mais animado. Naquele momento, vi meu chefe. Levei Kate até ele. "Oi, Bill. Eu gostaria de apresentar Kate Taylor." "Kate, este é Bill Green, meu chefe." "Sinto muito por não ter sido apresentado sua esposa." Adicionei. Bill sorriu. "Kate, que surpresa." "Oi, Bill. Que bom te ver novamente." "Fran, como estão as crianças?" Kate respondeu, mas senti que estava perdendo alguma coisa. Então, outra surpresa me aguardava. Jack se aproximou e abraçou Kate. Fui apresentado a Rick Taylor, marido de Jack. Todos pareciam conhecer Kate. Um minuto depois, Kate sussurrou algo para Jack, e Jack começou a rir. Isso deixou Kate estupefata, e chamou a atenção de todos. Jack pegou o braço do marido, e se desculpou. Um minuto depois, Bill e sua esposa estavam ocupados conversando com outro casal. Eu simplesmente precisava perguntar sobre o que se tratava. Kate olhou em meus olhos, não disse uma palavra e me levou para uma área isolada perto da pista de dança. "Era minha mãe," ela disse. Eu pedi para ela não trazer ninguém do trabalho. Queria que ela soubesse que eu tinha um encontro, e não precisava de ajuda. Kate simplesmente começou a rir e disse: "Eu cuido disso." Percebi que Jack havia se oferecido para ajudar sua filha a me mostrar os lugares. A mesma Jack que havia organizado tudo isso. Kate notou que eu estava pensativo, e perguntou: "Sobre o que você está pensando?" "Me conta, você tem uma irmã?" "Não, só eu e meu irmão, mas o perdemos para o câncer há uns 10 anos. Percebi a dor na voz dela. "Desculpe, espero não ter estragado a noite." Ela sorriu. "Você não estragou, e espero que minha mãe não estrague também." Eu não ficaria surpresa se ela trouxesse esse cara só para que eu tivesse uma opção, como ela diria. Lembrei de muitas vezes em que Jack tentou me fazer ligar para sua filha. Agora eu estava com a mesma mulher. Era engraçado, mas eu poderia estar errado, ou Jack poderia ter mais de um homem em mente para sua filha. Decidi manter meus pensamentos para mim mesmo. Vou esperar para ver o que a noite traz. Alguns minutos depois, a música começou a tocar. Eu não sou um grande dançarino e avisei Kate sobre isso, mas mesmo assim ela foi para a pista de dança comigo. Eu a segurei enquanto nos balançávamos lentamente. Não sei como estávamos, mas nós dois estávamos aproveitando. Durante o jantar, nos sentamos com meu chefe e sua esposa. Também estavam à mesa Jack, Rick, e o senhor e a senhora Chapman. Charles Chapman é o presidente da nossa divisão. Nunca o conheci, mas já vi sua foto muitas vezes. Todos pareciam conhecer Kate, e ela conhecia todos eles. Eu me sentia um estranho naquele grupo. Ao longo da noite, notei Jack olhando para mim ou para Kate, sorrindo ou rindo enquanto tomava champanhe. Mas percebi mais, vi o amor entre Jack e Rick. Observei de perto, da mesa, enquanto Jack ouvia cada palavra do marido, e ele estava tão comprometido com ela. Eles frequentemente se tocavam. Uma maneira que percebi era quando Rick falava, Jack abraçava o braço direito dele, entrelaçando os dedos e apoiando a cabeça em seu ombro. Ele cobria a mão esquerda dela com a sua, abrindo a palma e espalhando o dedo anelar e o indicador, para revelar seu anel. O anel de ouro dele tocava a pedra dela. Ele pode ter feito isso porque a pedra era tão grande, mas eu acho que era mais para mostrar sua união. Eles sempre pareciam estar se tocando. Ela podia acariciar a mão dele ou segurá-la, ou ele procurava a mão dela. Era como se houvesse um letreiro de neon acima deles declarando seu amor. Eu os invejava. Eu olhava e via o que a vida poderia ser. Eu tinha que admitir que poderia ter sido apenas uma encenação ou algo temporário, mas apostaria que não era. Olhei tanto que minha acompanhante percebeu minha distração. Kate se levantou para ir ao banheiro. Jack e Fran foram com ela. Quando Kate voltou, levantei-me para ajudá-la a se sentar. Mas, em vez disso, ela sorriu para mim. Aquele sorriso me aqueceu por dentro. Ela pegou minha mão e me levou para a pista de dança. Ela desapareceu em meus braços. Depois de um minuto, ela olhou para cima e perguntou: "Posso te dizer algo sem que você fique bravo?" "Claro, por que eu ficaria bravo? A menos que você diga que encontrou um ex-namorado e quer ir para casa com ele." Eu estava meio brincando, mas, na realidade, eu temia que ela fosse boa demais para ser verdade. Kate se afastou de mim e olhou diretamente nos meus olhos, com uma expressão séria. "Estou aqui com o homem que escolhi." Ela então relaxou e apoiou a cabeça novamente no meu ombro. "O que eu queria dizer antes de ser interrompida é que, minha mãe confessou, que você é o homem que ela queria que eu conhecesse." Eu não podia acreditar no que eu via, e pensei sobre o que ambos dissemos. Quero dizer, a secretária do meu chefe queria me apresentar a filha dela, e Kate falava sobre como sua mãe sempre arranjava um namorado para ela. Nós dois achamos isso engraçado. "Fico feliz por ter te conhecido, Kate. Só lamento não ter aceitado a proposta da sua mãe naquele primeiro dia."
Fui sincero em minhas palavras. Enquanto dançávamos mais um pouco, eu estava cativado pelos encantos dela. Depois de alguns minutos, ela sussurrou: "Com o que você estava tão distraído na mesa?" Respondi honestamente, sem pensar. Estava um pouco com ciúmes, observando Jack e seu pai. Senti ela se tensionar um pouco. "Não sabia que você gostava de mulheres mais velhas. Não é sobre sua mãe. Estou com ciúmes do seu pai." Agora parecia engraçado. Eu entendi como isso poderia ser percebido. "Quero dizer, estou com ciúmes do amor que ele tem por sua mãe." "Então, você não é gay?" Ela riu. "Não, de jeito nenhum, e estou surpreso que você não entenda isso." "Eu entendo. Entendo porque sinto isso no estômago, e é uma sensação muito boa. Eu vejo que estou perdendo por não ter uma mulher que me ame da forma como sua mãe ama seu pai, ou como ele a ama. Quero uma mulher assim." Ela olhou para mim com seus belos olhos verdes, mesmo quando a insegurança às vezes surgia. Sorri para ela, e dei um leve beijo em sua testa, desde que seja direcionado da maneira certa. Continuamos dançando ao som da música, e eu podia sentir sua respiração suave enquanto seu peito subia e descia contra o meu. "Eu sei, mas às vezes," ela perguntou baixinho, "mesmo assim. O que mais eu poderia pedir? Eu quero você. Quero te conhecer. Todo você. Quero ser tudo para você, todos os dias." Ela sussurrou: "Sim, sua mulher, sua dama, sua amante, sua escrava e sua rainha, sua amiga, e aquela com quem você compartilha suas esperanças, tristezas, alegrias e sonhos. Quero ser aquela com quem você acorda e a quem você dá um beijo de boa noite." Fiquei surpreso e lisonjeado. Eu tinha sentimentos fortes por Kate. Percebi que era por isso que nunca tentei levá-la para a cama, mas naquele momento senti um desejo ardente. Olhei para ela. "Eu gosto da lista, mas você esqueceu de algo." Ela pensou por um minuto. "Esposa? Você esqueceu da sua esposa." Nossa dança parou e nos beijamos. Ainda estávamos nos beijando quando a música parou, e os dançarinos começaram a aplaudir. Isso quebrou nosso beijo, e olhamos de volta para ver muitas pessoas sorrindo para nós. Peguei sua mão, e encontramos um lugar isolado atrás de um vaso de flores. Beijei-a novamente, quase sem fôlego. "Eu quero fazer amor com você." Ela olhou para cima, e disse: "Você não pode fazer isso hoje à noite." Pensei: ótimo, ela está de TPM. "Você não pode fazer isso porque não estou vestindo nada." Isso teve um efeito imediato em mim. Beijei-a profundamente, e ela correspondeu. Após o beijo, olhei em seus olhos. "Você está dizendo que entre mim e você agora, só existe este vestido fino e minhas roupas?" Ela me lembrou que, a essa altura, a música tinha parado e a orquestra estava fazendo uma pausa. Voltamos para a mesa. A mãe dela olhou para cima com um leve sorriso. "Oh, aí estão vocês." Pensamos que teríamos que enviar uma equipe de busca. Todos na mesa riram, como se soubessem por que havíamos nos ausentado. Algo havia mudado. Enquanto ouvíamos a conversa, senti o toque de Kate. Ela fazia muitas das mesmas coisas que sua mãe fazia. Eu me perguntei se era instinto ou aprendizado. Não me importava. Eu só queria o toque dela, e queria tocá-la. Frequentemente, segurávamos as mãos à mesa, às vezes entrelaçando nossos dedos. No final da noite, Jack fez um brinde final. As mães às vezes sabem do que estão falando. Ela olhou diretamente para Kate ao dizer essas palavras. Todos à mesa concordaram, levantando seus últimos copos. Kate abraçou todos à mesa, e eu cumprimentei todos os homens. Fomos buscar minha caminhonete. Eu tinha usado o serviço de manobrista. Quando o manobrista chegou e segurou a porta para mim, eu o ignorei. Caminhei ao redor da caminhonete e abri a porta para Kate. A ajudei a se sentar, e até aprendi o cinto de segurança. Tirei um tempo para um beijo. Queria ir embora por várias razões. Uma delas era a fila de pessoas atrás de nós esperando por seus carros, e a outra era meu desejo de ficar a sós com ela. Dei uma gorjeta ao manobrista e partimos. Mal havíamos saído da área quando senti a mão dela em minha perna. Eu realmente aproveitei aquela noite. Não queria que terminasse. Levei-a para casa. Ela não disse uma palavra, enquanto eu parava na minha porta e a deixava entrar. Um momento depois, nos encontramos em um quarto escuro. Beijei-a e precisei interromper o beijo para tirar minhas roupas. Não vou entrar em detalhes sobre nossa noite. É muito pessoal. Deixe-me apenas dizer que expressamos nosso amor mais vezes do que eu tinha dedos nas mãos. Adormecemos. Mais perto da manhã, acordei vendo-a ao meu lado. Beijei-a ternamente e passei minhas mãos sobre seu corpo, que estava coberto apenas pelo lençol. Depois disso, fizemos amor novamente, deitados juntos. Depois, fiz uma descoberta surpreendente. Ela começou. Foi tão maravilhoso. Nunca pensei que seria tão satisfatório. Eu tive que perguntar: "O que você quer dizer com isso?" Ela sorriu para mim. Nunca me senti assim com um homem antes. Nunca tive uma intimidade tão intensa. "Não dessa maneira?" eu perguntei. Eu já tive uma noite antes, mas nunca fiz amor de verdade com os poucos homens com quem estive. Só foram 3. Eu nunca deixei que eles me tocassem. Sempre exigi que usassem proteção, mas não fiz isso com você. Eu sei, e não queria que você se sentisse pressionado. Ela suspirou, apertando-se mais perto de mim. Você está tomando pílula anticoncepcional ou algo assim? Não, eu nunca quis correr esse risco. Eu quero filhos, Kate respondeu. Eu espero que você queira, porque eu quero seu bebê. O que seus pais vão pensar? Eu não me importo,
porque agora sou sua mulher. Levante-se agora e se arrume. Precisamos fazer algo. Acho que ela ficou um pouco ofendida, mas se levantou. Tomamos banho juntos para economizar água, é claro, e depois nos vestimos. Ela não perguntou para onde estávamos indo. Vi a alegria em seus olhos quando chegamos à joalheria. Deixei que ela escolhesse o anel, e o preço não era um problema. Ela ficou um pouco envergonhada quando não a deixei colocá-lo, mas peguei a caixa e coloquei no meu bolso. Agora ligue para seus pais, e pergunte se podemos passar lá. Enquanto dirigíamos para a casa dos pais dela, deixei que ela olhasse o anel. Alguns minutos depois, estávamos na porta deles. Jack e Rick nos receberam. Estávamos na sala de estar quando comecei. Senhor e senhora Taylor, venho com uma confissão e uma pergunta. Os três na sala trocaram olhares. Na noite passada, receio que aproveitei a situação. Eu deveria ter me abstido, mas não o fiz. Eu deveria ter sido correto e respeitoso, e levado Kate de volta para casa. Não fiz isso. Tenho medo de ter a desonrado. Eu a valorizo muito, e não quero que ela ou seu filho sejam envergonhados por minhas ações. Então, vim pedir a sua permissão para pedir Kate em casamento. Isso deixou todos surpresos. Expliquei. Vou pedir a mão dela somente com a sua bênção. Jack se manifestou. Acredito que essa decisão será de Kate, mas ambos agradecemos por querer a nossa bênção. Agora, se possível, deixe-me levar minha filha por um momento. Ela se levantou e chamou Kate para o outro quarto. Um minuto depois, chamaram Rick. Eu me sentei na sala, perguntando-me o que estavam fazendo. Não demorou muito para Rick voltar até mim. Martin, no que diz respeito a Jack e eu, você tem nossa bênção, mas gostaríamos. Eu estava esperando, mas... Gostaríamos que você a deixasse conosco, e voltasse amanhã para pedir a mão dela. Se você fizer isso, por favor, use um terno, e claro, pode haver uma comemoração. Com essas palavras, fui escoltado até a porta. Pensei no terno enquanto dirigia para casa. A única coisa que me veio à mente foi que talvez fossemos à igreja juntos. E por que esperar? Eles iriam tentar dissuadi-la. Nós só estaríamos noivos. Isso não significava que casaríamos imediatamente, mas eu queria que acontecesse em breve. Só para garantir, o dia passou devagar e foi difícil para mim. Tinha medo de que tudo isso fosse bom demais para ser verdade, e não consegui dormir bem à noite, em parte porque ainda conseguia sentir o cheiro de Kate na roupa de cama. Eu me senti mais sozinho do que me lembrava. Finalmente, chegou o domingo. Liguei para ter certeza de que não chegaria atrasado. Esperava pegar a estrada antes das 9 horas da manhã para chegar a tempo do serviço, mas não foi isso que aconteceu. Fui convidado a chegar às 1 hora da tarde. É claro que cheguei a tempo. Fui recebido na porta por Jack, que tinha um sorriso agradável, quase desarmante. Senti um frio na barriga, imaginando o pior. Fui levado à sala de estar, onde Kate e seu pai estavam esperando. Assim que nos sentamos, Jack perguntou: Agora, Martin, por que você está aqui? Olhei para Kate e percebi o quanto a queria em minha vida. Sua ausência na noite anterior ainda era uma memória muito vívida para mim. Eu vim pedir sua filha em casamento. A senhora Taylor sorriu. Você tem nossa bênção, assim como ontem. Você deseja um pouco de privacidade. Como que em um comando, os dois saíram da sala. Caminhei até Kate, que estava sentada no sofá, com as mãos sobre os joelhos, a mão direita cobrindo a esquerda. Sentei ao seu lado. Ela virou-se, mudando ligeiramente a posição das pernas, e seu joelho tocou o meu. Olhei em seus lindos olhos verdes, e perguntei: Kate Taylor, você quer ser minha esposa? Abri a caixa com o anel dentro, e fiquei surpreso ao ver que só havia o anel de casamento. Olhei de volta, e vi Kate segurando a mão esquerda com o anel no dedo. Ela me beijou, e sussurrou: Sim, sim, e por favor, não fique bravo quando eu te disser que só tinha que usá-lo. Estou feliz por ter feito isso, porque me senti tão solitária na noite passada. Tinha medo de que a mamãe tivesse te assustado. Havia lágrimas em seus olhos, enquanto ela terminava a frase. Nós nos abraçamos por alguns minutos, até que Jack apareceu na porta. Podemos nos juntar a vocês? Quando eles voltaram, e se sentaram nas cadeiras em frente a nós, Jack sorriu para o marido. Ele sorriu de volta, e estendeu a mão para pegar a dela. Ela tinha um brilho nos olhos enquanto começava. Vejo que a resposta foi sim, mas eu sabia que isso aconteceria. A única que duvidava era Kate. Ela achava que eu poderia ser muito exigente. Depois de dizer isso, ela sorriu para Rick. Ela não é a única que pensa que eu exagero às vezes, mas ele sempre me deixa fazer o que quero, disse Jack. Sim, e eu quero agradecer a vocês dois pela compreensão. Farei o meu melhor para fazer sua filha feliz, tenho certeza disso. Eu sabia que vocês eram feitos um para o outro à primeira vista. Martin, tentei juntar vocês dois, mas falhei. Já que vocês se encontraram sozinhos, isso só confirma minha opinião. Agora, sobre a situação, você está dizendo que desonrou minha filha? Jack perguntou, levantando uma sobrancelha. Sim, e peço desculpas a você e ao Rick. Isso é um assunto nosso, disse Kate, corando. Rick simplesmente sorriu e balançou a cabeça. Jack não tinha intenção de parar. Você está com medo de que possa haver motivos para preocupação? Por favor, mamãe. Kate concordou que eu poderia falar a verdade. Então, você tem algum motivo para se preocupar? Senti meus ouvidos esquentarem e minhas mãos suarem.
Sim, senhora, em um acesso de paixão, não usei proteção e depois descobri que Kate não estava usando anticoncepcional. Você está certo disso? Jack perguntou. Nunca estive em uso de anticoncepcionais ou algo assim, e tenho orgulho disso, disse Kate. Mas você não deveria ter usado proteção, disse o pai, sentado em sua cadeira, revirando os olhos e balançando a cabeça, mas ainda segurava a mão de Jack. Não, senhor, não usei. Você disse que ama minha filha, e não quer que ela seja desonrada, disse Jack. Isso mesmo, senhora Taylor. Eu disse. Assim que disse isso, Kate me beijou no rosto e apoiou a cabeça em meu ombro. Ela estendeu a mão esquerda e levantou os dedos, olhando para o anel em seu dedo. O rosto de Jack iluminou-se. Martin, ela está olhando para esse anel desde que você saiu. Ela pegou o anel e olhou para ele, depois para o marido. Mas eu acho que sei por quê. Porque simboliza seu amor e a devoção dela a você. Agora, onde eu parei? Ah, sim, quero oferecer uma solução para o seu problema, ou possível problema. Se você quiser honrar minha filha pelos presentes que ela te deu, você pode fazer isso casando-se com ela imediatamente. Sim, senhora Taylor, faremos isso assim que pudermos arranjar. Isso é verdade. E se eu puder arranjar isso hoje, nesta casa? Eu não conseguia acreditar no que eu via. Virei-me e olhei para Kate. Ela tinha um leve sorriso no rosto. Ela me puxou para perto e sussurrou. Não precisamos. Olhei para minha futura sogra. Você pode fazer isso? Sim, posso. Mas será sua decisão. Não insisto, apenas sugiro. Sorrindo, perguntei. Isso significa que podemos dormir juntos esta noite sem vergonha? Martin, vocês podem dormir juntos de qualquer maneira, sem vergonha, pelo que sabemos. Kate, você está pronta para arriscar hoje? Quero dizer, você pode mudar de ideia. Eu só queria te dar algum tempo. Martin, sou sua mulher, com ou sem este anel. Meu coração pertence a você. Eu só te dei o resto do meu corpo na manhã de sábado. Se não for muito difícil, ficarei feliz em me casar hoje. Jack olhou para o marido e sorriu, como se estivesse muito satisfeita. Ela fez a ligação e nós aguardamos. Enquanto esperávamos, minha futura sogra explicou que o casamento de hoje era ideia dela. Discuti isso com Rick e depois com Kate. Você vê, sou egoísta. Eu quero Kate ao meu lado. Ela é minha única filha e minha única criança restante. Ela foi para a Califórnia e viveu lá por 5 anos. Ela acabou de voltar para nós há cerca de um mês antes de você, Martin. Como eu disse, sou egoísta. Quero que Kate crie raízes aqui, ao meu lado. Quero vê-la feliz e que ela me dê netos. Isso, Martin, exigirá seus esforços. Kate tem 33 anos. Mãe, você não deveria contar tudo. Sou sua mãe, disse Jack, de maneira direta, e isso me dá alguns privilégios. Como eu disse, ela tem 33 anos, mas com o homem certo, você, Martin, ela tem tempo para me dar vários netos. Eu já deveria ter tido uns 10 até agora, mas isso não aconteceu. Mas então, você não entrou na vida dela até agora. Ela esperou e eu acho que foi sábia. Vou te dizer, jovem, que se você engravidou minha filha com suas ações na manhã de sábado, eu não ficaria nem um pouco insatisfeita. Querida, vamos dar a ele um pouco de privacidade, disse Rick, puxando-a para longe. Eu tive a impressão de que não era por causa das palavras fortes, mas para desfrutar de um tempo pessoal. O padre chegou em poucos minutos, e em menos de uma hora, Kate se tornou a senhora Martin Raymond Jameson. Justo quando estávamos prestes a sair, meu sogro nos parou. Jack estava ao lado dele, segurando sua mão com as 2 mãos. Ele me entregou um pacote. Era uma semana no Imperial Hotel, no centro da cidade, e esta era a suíte de casamento. É o mínimo que posso fazer, considerando que Jack insistiu, disse ele com um sorriso, mas não estava bravo nem um pouco. Passamos uma semana de completa felicidade na suíte. Era uma cobertura com piscina interna aquecida e jacuzzi. Não entrarei em detalhes sobre o que aproveitamos enquanto continuávamos a consumar nosso casamento, mas direi que nenhuma parte do corpo da minha noiva ficou inexplorada. Meus dedos e lábios tocaram cada centímetro de sua pele. Meu nariz sentiu o cheiro de seu corpo misturado com seu perfume, e meus olhos absorveram toda sua beleza. Memorizei sua voz e confessei meu amor muitas vezes. Vou contar sobre uma ocasião. No final da noite, estávamos sem nada na jacuzzi. Estava nevando e abrimos as portas de vidro para deixar entrar o ar frio. Bebemos champanhe enquanto desfrutávamos da água. Kate disse que amava a neve, e saiu da hidromassagem. Ela me chamou sob a leve queda de neve e eu, relutante, a acompanhei. Depois de alguns segundos assistindo-a dançar nua na neve, senti um frio. Comentei que meu amigo pequeno estava quase escondido. Kate riu, e disse que poderia consertar isso. Como eu disse, a semana foi fantástica. Jack pediu todas as nossas refeições, e a equipe ligou para saber quando queríamos que elas fossem servidas. O primeiro jantar foi de lagosta e ostras. Havia um cartão postal com isso. Eu o abri e era um cartão postal com uma nota, só para te animar. Ela assinou e desenhou 2 olhos lindos, ambos com longas pestanas, mas um estava fechado, como se estivesse piscando. Na minha primeira semana de volta, meu chefe me chamou para o seu escritório. Eu me perguntei o que tinha feito. Jack me esperava lá. Martin, quero falar com você e pedir um favor. Farei tudo o que for possível. Quero te pedir primeiro, depois a Kate. Sei o que Rick vai dizer, mas tudo dependerá de você. Eu estava esperando.
Minha sogra se mostrou cheia de surpresas. Quero pedir sua permissão para fazer uma grande recepção de casamento para você e Kate. Eu franzi a testa. Por favor, me ouça. Ela é minha única filha. Rick e eu não tivemos um casamento. Fugimos e nos casamos. Não tínhamos dinheiro, e meu pai não gostou da minha escolha de marido. Começamos do zero. Rick ganhou tudo o que temos. Ele conquistou muito. Então, por favor, deixe-me organizar o casamento para vocês. Se você concordar, eu convenço Rick a conseguir mais 1 ou 2 semanas no Imperial, ou uma viagem ao Havaí, se vocês quiserem. Eu podia ver que isso significava muito para ela. Sorri. Deixarei você e Kate cuidarem disso. Ela se aproximou de mim e me beijou na bochecha. Eu vou conseguir meu objetivo. Sou a mãe dela e sei como usar a culpa. Obrigada, Martin, você é incrível, e eu não poderia estar mais orgulhosa do homem com quem minha filha se casou. Ela se virou para sair, mas olhou para trás e disse: Te contei que serei uma sogra intrometida? Tudo estava decidido, e o casamento ocorreria no nosso aniversário de 6 meses. Enquanto esperávamos, desfrutamos da vida em família, e exploramos todas as delícias do casamento. Nós nos mudamos para o apartamento da Kate e deixamos o meu. Economizamos tudo o que podíamos, porque estávamos prestes a comprar uma casa. Isso fazia parte do nosso plano. O dia chegou, e nós íamos nos casar novamente. Durante a cerimônia, o pastor fez um breve discurso. Amigos e família, estamos reunidos aqui hoje para uma ocasião especial, mas o que alguns de vocês talvez não saibam, é que isso é apenas uma confirmação dos votos de 6 meses atrás. Tive a honra de declarar Martin e Kate marido e mulher. Eles queriam estar juntos, e não trazer vergonha para suas famílias. Agora vocês sabem, vamos começar. O casamento foi maravilhoso, e ganhamos mais 1 semana no Imperial. Descobri que custou bastante dinheiro ao meu sogro, mas não tanto quanto Jack gastou no casamento. Mas eles estavam felizes, e nós também estávamos felizes em apoiá-los. Após o evento, nos mudamos para nossa própria casa. Cheguei em casa justo quando Kate estava atendendo o telefone. Residência do Jameson. Olá, como você está? Fico feliz que não tenha tido problemas com o número. Está na lista. Lamento saber disso. Só ouvi um lado da conversa. Sim, fico feliz que você tenha entendido. Ah, não foi tão difícil ou caro. Sim, só queria que você soubesse. E lamento que de alguma forma esqueci de te enviar um convite, mas incluí isso no pacote. Sim, gente, uma foto. Sim, realmente, é isso que você está dizendo? Um cartão postal? Sim, pensei que você deveria saber. Na verdade, você foi a primeira a saber disso. Martin acaba de chegar. Você acha que eu deveria contar a ele? Isso é verdade? Bem, temos muito sobre o que conversar, então vou ter que desligar. Connie, ligue novamente. É sempre bom. Bem, não diga isso. Eu fui perfeita. Sim, entendo como você se sente, mas realmente preciso ir. Olhei para Kate e perguntei: quem era? Apenas Connie, seja lá qual for seu sobrenome. Kate sorriu enquanto discava o número. Quais são todos os códigos de área de Houston? Em 1 minuto, todas as chamadas de Houston foram bloqueadas. Sobre o que era isso? Kate sorriu para mim. Naquele momento, o alarme da secadora disparou. Eu tenho coisas a fazer, mas vamos lá, eu te conto. Ela foi para a lavanderia, levando o envelope com ela. Era algo como um cartão de felicitações. Na lavanderia, ela puxou as roupas da secadora e as colocou sobre a mesa. Eu queria chamar sua atenção, então a levantei e a sentei na secadora, de frente para mim. Agora me conte o que está acontecendo. Eu só me senti mal por não termos contado a Connie sobre o nosso casamento. Então hoje eu enviei um pequeno pacote para ela via FedEx. Eu não esperava que ela o recebesse hoje, mas não importa. Siga em frente, meu amor. No pacote havia um recorte de jornal sobre o nosso casamento. Bem, a cerimônia, mãe realmente descreveu tudo lindamente, não é? Sem distrações. Eu brinquei. Enviei o convite restante com o nome dela no envelope, explicando que simplesmente havia se perdido, e enviei uma foto de você e eu no altar. Espero que não haja rainhas do voodoo em Houston. Ela vai pagar para transformar-me em um sapo. Eu não acredito nisso. Também coloquei um de cada cor de guardanapo lá dentro, com nossos nomes neles, e finalmente, incluí um cartão. Como eu disse, planejei que ela o recebesse amanhã. Era um cartão postal. Kate me entregou o cartão que havia levado com ela. Eu abri e era um anúncio do próximo nascimento de uma criança. Li e soube que Jack havia comprado os cartões no dia anterior ao casamento dela. Desculpe, eu queria te contar primeiro. Ela acabou de ligar antes de você voltar para casa. Eu não me importava. Eu queria minha esposa. Eu fiz amor com ela bem em cima da secadora. Quando terminamos e recuperamos o fôlego, uma ideia me ocorreu. Sabe, Connie vai ver a data da cerimônia, e a data prevista de nascimento e pensar que deveríamos ter nos casado. Mas o que nos importa isso? Nós sabemos a verdade, e além disso, a verdade não é importante para ela. Ela está infeliz, e eu ajudei com isso. Eu só quero esfregar na cara dela o que ela perdeu. Mais tarde naquela noite, tive outra ideia. Devo enviar um cartão de agradecimento para Roger Smith por trair com minha ex-esposa, e ajudar a nos unir. E esse foi o relato do Reddit de hoje.
Antes da minha opinião sobre o relato de hoje, se você não quer ser traído como o OP desse relato, e quer ficar forte e durar mais horas, eu quero te apresentar um produto para te deixar forte, e satisfazer a sua amada esposa ou namorada, várias e várias vezes na noite. Se tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição, e no primeiro comentário fixado para você dar uma conferida, beleza? Agora vou seguir com a minha opinião sobre esse relato. Nesse relato, vimos como o homem tem que ficar sempre alerta sobre como as mulheres agem com a ajuda de suas amigas. Sempre que você desconfiar de uma atitude suspeita de uma amiga próxima à sua mulher, não se envolva e saia. Não faça nada que o incrimine. Você sabe como estão as coisas atualmente no mundo. Agora você é culpado até que prove o contrário. A esposa se mostrou uma doida varrida que se fazia de desentendida, e ficava na volta dele tentando voltar. E ele muito banana ficava de conversinha. Uma vez decidido ao divórcio, não converse mais com a sua ex. Acabou, já era. Eu acho muito engraçado esse povo que deixa a mulher sair à noite com as amigas e acha isso normal. É a partir daí que o relacionamento acaba, e a galhada vem. Foi um relato razoável. Enfim, essa é a minha opinião. Gostaria de saber a sua. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.